Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão passando? Estamos aqui novamente para mais um bate-papo sobre o Livro dos Espíritos, que é um curso, vale lembrar que é um curso que a gente aplica ele presencial na Cruzada Espírita de Olímpia, da cidade de Olímpia, interior de São Paulo. Muita gratidão e muita alegria por estarmos aqui de novo nos nossos estudos, prosseguindo. Espero que vocês estejam bem, passando por esse período, difícil de pandemia. E vamos em frente com os estudos, tá bom? Como eu havia falado na aula passada, a gente estava estudando e falando sobre o capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Nós esgotamos o item 9, que falava das ideias inatas, tá? Aquelas ideias que a gente às vezes não percebe e que trazemos conosco de outras encarnações. Estão lembrados disso? E aí nós paramos na pergunta 221A e encerramos esse capítulo 4, que falava da pluralidade das existências. Foi um conteúdo muito bom, muito satisfativo, um conteúdo muito esclarecedor. Pois bem, agora a gente tem que seguir e a gente passa para o capítulo 5, ou capítulo 5º, certo? Que se inicia na pergunta 222, que fala sobre as considerações sobre a pluralidade das existências. Considerações sobre a pluralidade das existências é uma espécie de um apanhado, de um resumo, para fechar um raciocínio lógico, elucidativo e lógico, um resumão seria assim, porque na verdade, se vocês observarem no livro, não se trata de uma pergunta com uma resposta, se trata de um esclarecimento, de um resumo, de considerações. E Kardec colocou em forma de capítulo, que é o capítulo 5º. Tanto é que o próximo capítulo, que é o 6º, já começa na pergunta 223. Então a gente vai falar sobre a pergunta, que não é pergunta, mas é um esclarecimento do item 222. Eu espero que vocês compreendam que aqui não é uma pergunta com resposta e eu não vou ficar assim, às vezes, lendo muito, entrando nos detalhes, porque vocês vão perceber que existe uma lógica de raciocínio do que nós vimos até agora nessas considerações, capítulo 5. Pois bem, vamos começar, como diria uma amiga minha, aqui da cidade de Olímpia, Dona Anita Flores, não sei se ela me assiste. Vamos começar pelas primeiras coisas, tá? Considerações sobre pluralidade das existências. Nós vimos antes que o livro nos trouxe um embate, um enfrentamento e uma pergunta que falava sobre a questão do dogma da reencarnação. Dogma, entre aspas, a palavra dogma, entre aspas, né? Porque a reencarnação, muitos dizem que é a única coisa que diferencia a doutrina espírita das demais religiões. Porque se você tirar a pré-existência da alma, a pluralidade das existências e a crença e a explicação da razão, à luz da razão, da reencarnação, o espiritismo passa a se tornar uma religião comum. Desde que melhore o homem, ela vai ser uma religião igual às outras, ok? Então, começar do começo significa você fazer uma interrogação. Você acredita ou você não acredita na reencarnação? Se você não acredita e não quer acreditar e acha que não vai conseguir acreditar na reencarnação, o espiritismo não vai poder fazer muita coisa por você. Porque presume-se que você, sendo espírita, você acredita na lei de reencarnação. Então, você
que ainda não se convenceu disso, ou você que procura ainda se convencer, estudar, ou ainda o teu coração não está aberto para a crença da reencarnação, você tem que usar um raciocínio lógico seguinte. Primeiro, você tem que pensar assim: eu acredito em Deus? Um Deus único, perfeito, justo, bom, onipresente, onisciente, que sempre, sempre amou os seus filhos, porque o máximo da virtude que nós conhecemos aqui na Terra é amor, fraternidade, caridade, bondade. Deus, que é muito mais que tudo isso, que essas palavrinhas chamadas virtudes na Terra, Deus é muito grandioso. Se você acredita nesse Deus, ele só pode ser perfeito. Se ele é perfeito, ele é bondoso. Então você percebe que não, você imaginar a figura de um Deus amor, você não pensa num Deus mais justiceiro, porque ele não faz justiça ou injustiça. Tudo que ele faz é amor, porque ele é perfeito. Se Deus é perfeito, por que criaria os seus filhos para sofrer? Por que criaria os seus filhos sem dar chances deles apelarem quando errarem? Quando fossem condenados à fogueira, ao inferno eterno, Deus, na sua bondade, não daria chance para os seus filhos de voltar e reparar? Se aqui na escola da vida a gente tem chances inumeráveis de reaprendizado quando erramos ou repetimos na escola, você imagina na grandeza de Deus. Então você tem que partir desse princípio, de que a bondade infinita do Criador, que não é humano e nem se aproxima de nada que é humano, dessas virtudes que a gente fala serem humanas, Deus é perfeito. E Deus fez suas regras. Deus é bondade infinita, sem limites. Existiu desde sempre e criou tudo que a gente sabe que é matéria e seus filhos que são espíritos. Você tem que passar a entender a reencarnação como uma lei da natureza. Você adotar ou rejeitar a reencarnação é você analisar à luz da razão essa figura de um pai bondoso que dá chance para os seus filhos. A doutrina espírita veio trazer uma ciência de raciocínio lógico. Ela não veio dizer para você, a doutrina espírita, acredita ou não acredita na reencarnação. Ou você acredita ou você não acredita. Não, ela não é de credulidade, de você ter crença se você acredita ou se você não acredita. Ela te leva a raciocinar e te mostrar que a reencarnação é uma lei da natureza. E com o raciocínio, com a lógica da reencarnação, você passa a acreditar e entender como funciona esse processo universal das regras de Deus. Sem raciocinar assim, você não vai ter uma explicação. De jeito nenhum. Você não vai chegar numa lógica. E a pergunta 222 nos traz esses conceitos. Ela vem fazer um resumo para aguçar o nosso raciocínio. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e não foi retirado de Pitágoras. Nós vamos ver por que Pitágoras. Mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Nós sabemos que a comunicação com os mortos é datada de muitos séculos antes. Nós não temos, às vezes, anotações históricas da utilidade disso, dessa comunicação com os mortos. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. É a comunicação com os mortos, o plano espiritual com o plano material, que o espiritismo veio explicar, consolar, explicar que essa relação entre vivos e mortos e reencarnação é uma lei natural.
Quando o Espiritismo veio, que passou por uma época dogmática pós-Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, uma época muito dogmática, e após a Revolução Francesa, uma época muito material, nós nos deparamos com uma dificuldade muito grande, porque desde Moisés, que proibiu a comunicação com os mortos, era para que o povo evitasse essa comunicação exagerada, esse fanatismo. Os espíritos involuídos e ignorantes faziam nas comunicações o que queriam com as pessoas aqui que acreditavam em qualquer coisa. Nós vamos ver isso mais para frente. Temos sempre procurado provar que se encontram os seus traços desde a mais alta antiguidade. São os espíritos falando e provando que desde a mais alta antiguidade existe essa relação natural de lado espiritual, lado material e a reencarnação. Continua 222. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema da metempsicose. O que é metempsicose? Era a crença antiga de que nós, espíritos, trocamos de corpo, voltamos num outro corpo. Só que, além disso, a metempsicose acreditava que a gente poderia voltar em corpos de animais e de vegetais, por exemplo. A doutrina espírita rechaça isso, não aceita isso e explica que são categorias diferentes da criação: mineral, vegetal, animal e hominal. A metempsicose que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios. Você pode ver que muitas estátuas egípcias, o corpo é humano e a cabeça é de animal. Talvez seja isso uma forma da ideia de transmigração das almas, que era uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Se você procurar no dicionário, no Google, você vai ver que metempsicose também está relacionado com Pitágoras, Platão. Por isso que ele fala de homens eminentes. Por que maneira chegou até eles essa ideia? Que maneira que chegou essa ideia até esses povos da época de que havia a troca do corpo através da reencarnação ou de outro nome, porque reencarnação talvez não era a palavra usada. Então o livro, os espíritos perguntam, por que maneira chegou até eles? Isso foi revelado por eles? Ou foi uma intuição que eles traziam disso daí? Os espíritos respondem que eles não podem informar, que eles não sabem se foi, mas isso não importa. Por quê? Por que não importa? Porque seja qual for a maneira que isso chegou, que esse conhecimento de troca de corpo chegou na antiguidade, qualquer tipo de informação ou do jeito que essa informação chegou, não importa. Por quê? Porque se ela perdurou, se ela durou, se ela atravessou todo esse tempo aguçando a nossa curiosidade, é porque ela tem um aspecto muito sério, muito concreto, baseado em fatos. O Espiritismo é baseado em fatos, e muitos fatos. Basta uma análise à luz da razão. A antiguidade desta doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, quer dizer, em vez das pessoas ficarem usando esses ensinamentos, por exemplo, da metempsicose contra a crença da reencarnação, ao invés disso, é uma prova a favor. É uma prova a favor da defesa da reencarnação. Porque demonstra que se uma coisa muito, muito, muito antiga era aplicada e até hoje mexe com os nossos estudos, mexe e aguça nossas curiosidades, é porque é uma coisa muito séria. Ok? Os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias de hoje. Está no pensamento íntimo das pessoas. A reencarnação, aquela sementinha que existe algo superior
e que o Pai, sendo superior e bondoso, não ceifaria, não nos proibiria de voltar e reparar, é uma coisa íntima de cada um. Eu costumo dizer, quando uma pessoa fala assim, eu sou incrédulo, eu não acredito na vida após a morte. Você pensa o seguinte e fala para essa pessoa, você não acredita por convicção, por certeza, por estudar e chegar a essa razão, essa conclusão? Ou você não aceita por falta, ou você não aceita por interesse pessoal? Daniel, por que interesse pessoal? Porque em tudo que há interesse pessoal, há o egoísmo do homem. A pessoa às vezes fala que não acredita em reencarnação por interesse pessoal, porque para ela é melhor se valer de que o nada não existe e seguir sugando e amando a sensualidade, os prazeres materiais, as coisas da carne e deixando de lado essa questão de que deve se melhorar e ser uma pessoa melhor. É por interesse pessoal que muitas pessoas não acreditam na reencarnação do que convicção. Porque se forem estudar à luz da razão, não ficarão convictos de que ela não existe. Chegarão à conclusão de que a reencarnação é uma lei natural. Os espíritos apresentam a reencarnação para nós de um modo racional, de acordo com leis progressivas da natureza. E tudo isso, essas leis, em harmonia. Olha o universo. Por acaso você olha lá fora, os planetas estão pendurados por fios? O ecossistema que é perfeito de um planeta, as fases do planeta, da Lua, da órbita, da translação, da rotação do planeta. Você acha que isso é o acaso? O Espiritismo vem nos despojar de superstições, de crenças supersticiosas, dar a ideia e mostrar a razão para as pessoas de que não existe o sobrenatural, fantasmas, encostos, obsessores. O sobrenatural nada mais é do que o lado de lá, o lado verdadeiro em conexão com o lado material, vinculado e amarrado às nossas dívidas. Uma circunstância digna de nota é a que não foi apenas esse livro que eles as ensinaram. Quer dizer, muitas publicações espiritualistas traziam as narrativas e discorriam sobre a reencarnação. Não foi o Espiritismo que veio como forma inédita falar sobre isso. A própria Igreja Católica suprimiu dos textos históricos, dos livros históricos da Bíblia, suprimiu a palavra, para que não houvesse essa comunicação com os mortos. Talvez o povo, não entendendo e ficando preso a dogmas da religião católica, seriam mais fáceis de serem manipulados por inferno, por céu, por castigo, por pecado. Olha o interesse pessoal das religiões que cegam e deixam o homem mais burro, mais ignorante, para que não raciocine, tá? Então, nós temos que fazer essas considerações sobre a pluralidade das existências. Eu não vou ler, mas vocês vão acompanhando o texto. Algumas passagens eu vou lendo e outras eu vou explicando. Vocês vão ver que eu estou acompanhando o texto, tá? E agora nós estamos na parte que fala, é o que faremos logo mais. Examinar, vou voltar, examinar porque todos os espíritos não parecem de acordo sobre este ponto. É o que faremos e que faremos examinar logo mais. Então, vamos dar continuidade, tá? Os espíritos dando continuidade na 222, os espíritos nos propõem estudarmos e analisarmos este assunto por outro ângulo. Então, olha a lógica da reencarnação e da doutrina espírita. Olha a lógica. Vamos fazer uma abstração
propõem aqui os espíritos de fazermos uma abstração dos espíritos, tá? Vamos deixar de lado por uns instantes, vamos supor que não tenha nada relacionado com o lado de lá, tá? Vamos nos colocarmos numa posição neutra, tá? A da pluralidade de existências, vamos fazer um confronto de probabilidades. A da pluralidade das existências e da unicidade das existências corpóreas, tá? Então, ou seja, ou a reencarnação existe, ou a reencarnação não existe. De duas, uma. Ou ela existe, ou ela não existe. Se você acredita que a reencarnação não existe, eu te interrogo. A alma foi criada quando? Daniel, acreditando que não existe vida após a morte, eu acredito que a alma foi criada no momento da concepção, quando o óvulo foi fecundado pelo esperma e dali formou-se, concebeu-se um ser humano novo, um corpo novo que vai iniciar a vida, e ali foi a criação da alma. A alma foi criada naquele instante. Estou falando de unicidade de existência, que a pessoa acredita que a alma foi criada naquele momento, no momento da concepção. Daniel, mas também eu acredito que a alma existia antes. Bom, se ela existia antes, ela tinha consciência? Ela raciocinava? Ou ela foi criada como? Ignorante? Ou ela foi criada cheia de atributos, virtudes, dons, facilidades? Pois bem, unicidade de existência. Essa alma nasceu num corpo novo, rica, pobre, feia, aleijada, amarela, preta, branca, japonês, inglês, índio. Que sorte que essa alma teve. Foi um sorteio de alma? Se Deus que criou, ele sorteou essa alma para nascer daquele jeito? Ok, e essa alma que nasceu desse corpo novo foi vivendo a vida inteira. E por qual motivo essa alma, vivendo a vida inteira, se daria o prazer de ser boa, sabendo que você vai morrer e tudo vai acabar? A existência é única. Você morre, a sua alma também morre e você vai para o todo, volta para o todo. Qual o motivo de você ser bom? Você não tem aí dentro de você uma chaminha que quando você faz o bem para alguém, você se sente prazeroso, e quando você faz o mal, você se sente mal? Quando você magoa alguém, você se sente mal? Quando você faz o bem para alguém, você se sente bem? Então, para que você sente isso? Por que você sente isso? Ou para que você vai se tornar uma pessoa melhor se a hora que você morrer a sua alma vai para o nada, vai acabar, porque a existência é única? Partindo de outro pressuposto, que quando você morre, você vai para o inferno ou para o céu. Que Deus ditador é esse? Que Deus é esse que te joga numa família qualquer, numa condição, por exemplo, de um aleijado, e te dá menos sorte do que os outros filhos dele? Só a reencarnação explica isso. Só a encarnação que faz com que tenhamos uma lucidez de raciocínio lógico. Porque se você não acredita, se você acredita na reencarnação, ou se você não acredita, você tem que viver. De todo jeito você tem que viver. Você tem que batalhar. Se você é uma pessoa ruim, você vai sofrer as consequências, vai para a prisão, por exemplo. E se você é uma pessoa boa, você vai almejar sucesso. Então, qual que é a lógica de você não acreditar na reencarnação? Se de um jeito ou de outro você tem que evoluir. De um jeito ou de outro você vai ter que nascer de novo.
De um jeito ou de outro, você vai habitar outro corpo, e assim sucessivamente. E as pessoas, às vezes, ficam brincando com Deus, dizendo que tem sorte ou que tem azar, como se Deus ficasse interferindo em suas leis a todo instante, a qualquer momento. Não, meus irmãos, temos que pensar nisso. E você e eu, você se acha mais perfeito que as pessoas da Terra? Você se acha uma pessoa mais evoluída do que as pessoas que vivem ao seu lado? Isso te leva a acreditar que existe um futuro pós a morte, que não há lógica das pessoas serem diferentes e ganharem uma vida melhor ou pior, ou ganharem o céu ou o inferno por sorteio, por bondade. Dinheiro não se leva, bens materiais não se leva. Como diz o caixão, não tem gaveta. Supomos falar às pessoas que acreditam no futuro qualquer após a morte, e não as que só têm o nada como perspectiva ou que desejam mergulhar a sua alma no todo universal, sem conservar a individualidade. Se acredita no futuro qualquer, por certo, não admitireis que ele seja o mesmo para todos, pois qual seria a utilidade do bem? Qual é a utilidade do bem? Como eu disse agora há pouco, se você vai para o mesmo lugar ou se você vai para o nada. Não entra na mente de raciocínio lógico, e a pessoa que rejeita a reencarnação é por interesse pessoal. Deve ser até uma intuição dela, porque em outras encarnações ela errou tanto, que ela teme ao desencarnar ser perseguida. Tá? Pensem nisso. Nós vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, muito exaustivo, tá? Porque vocês percebem que não é uma pergunta e uma resposta, é uma dissertação, é um texto explicativo, tá bom? Então nós vamos parar num parágrafo aqui que começa com a seguinte frase: façamos uma comparação mais prosaica, tá? Anotem aí para o próximo vídeo. Façamos uma comparação mais prosaica. Um beijo a todos.